Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Conexões Raras. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, nós vamos abrir mais um episódio, um programa dedicado, você já sabe que esse programa é dedicado a compartilhar histórias, desafios e avanços no campo das doenças raras. Hoje abordaremos um tema crucial, a amiloidose hereditária associada à transtiretina, uma doença rara e complexa que afeta algumas famílias no Brasil e no mundo. Nossa convidada especial para esse episódio é Bárbara Coelho, atual presidente da Associação Brasileira de Amiloidose Hereditária Associada à Transtiretina. Neste programa, exploraremos a jornada de Bárbara, desde a sua motivação pessoal até os desafios enfrentados pela associação, e discutiremos as expectativas e estratégias para garantir que os tratamentos cruciais sejam disponibilizados para os pacientes no Brasil. Não saia daí, nós queremos a sua presença. E já quero convidar também para você estar compartilhando, curtindo, se inscrevendo nos nossos canais, para que o diagnóstico raro venha cada vez mais ser conhecido. Você sabe muito bem que quanto mais nós compartilhamos conhecimento, melhor a qualidade de vida dos nossos pacientes, e você pode nos ajudar a contribuir e, na verdade, construir pontes para um futuro melhor para os pacientes com doenças raras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexões Raras. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG Brasil, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores sociais, que são a Takeda, a Naila, a PTC Terapêuticas e a nossa parceira Fedran. E também o nosso agradecimento todo especial a você que está aqui nos assistindo e acompanhando o episódio de hoje. Como você me conhece, eu sou o Lindenberg Salmito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, pai de uma criança com doença rara e defensor incansável dos pacientes e suas famílias. Eu quero te apresentar essa mulher, essa pessoa fantástica que nós vamos trazer hoje. Ela é a nossa convidada especial para este episódio, a Bárbara Coelho. Ela é presidente da Associação Brasileira de Amiloidose Hereditária Associada à Transtiretina. Tem uma trajetória marcada por uma luta incansável para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e aumentar acesso aos tratamentos. Bárbara traz uma perspectiva única e inspiradora sobre os desafios enfrentados por aqueles que convivem com esse diagnóstico. Fundada em 1989, a associação tem desempenhado um papel vital na divulgação, na prevenção e no apoio aos portadores da doença dos pezinhos. Bárbara Coelho, que assumiu recentemente a presidência da associação, tem trabalhado arduamente para superar as barreiras burocráticas e promover a inclusão de novos tratamentos no Sistema Único de Saúde, além de fortalecer a comunidade de pacientes e de familiares através de uma abordagem que une ciência e a espiritualidade. Prepare-se para uma conversa esclarecedora e inspiradora sobre este diagnóstico que tem impactado e também tem mexido em algumas famílias no país. Desde já quero chamar a Bárbara, que vai trazer para nós a expectativa desse nosso momento especial nessa nossa conversa do Conexões Raras. Bom dia, obrigada pelo acolhimento. Eu agradeço muito essa oportunidade de dar visibilidade a essa condição. Eu sou a Bárbara Coelho, estou hoje presidente da Associação Brasileira de Amiloidose Hereditária. E, além de liderar a associação, eu sou cuidadora em tempo integral da minha mãe, que é portadora de amiloidose hereditária. Minha mãe teve o diagnóstico em 2019. Eu venho aqui com essa dupla perspectiva falar sobre os desafios enfrentados pelos pacientes aqui no Brasil e ao acesso ao tratamento para essa condição devastadora. Muito obrigada. Eu quero aproveitar já nesse primeiro momento, até para quem está assistindo e vai ajudar também nessa questão de compartilhar, de anunciar, de mostrar para o mundo inteiro o que é esse diagnóstico. Você poderia descrever um pouco da questão, desde o momento que se recebe o diagnóstico, a questão de tratamento desse diagnóstico? É uma condição multidisciplinar, né? A pessoa, quando recebe o diagnóstico, na maioria dos casos, é uma notícia muito complicada. No caso da minha mãe, que já tinha todos os sintomas e não conseguia um diagnóstico, para a gente foi quase um presente descobrir o nome da condição que ela tinha, porque a partir daí a gente já poderia buscar o tratamento adequado, né? E desafios grandes que nós temos na nossa família, por exemplo, minha mãe foi o primeiro diagnóstico.
de uma família de 16 irmãos. Então, essa doença é hereditária, possivelmente 6 irmãos já haviam falecido. Eu acho que a notícia para a família, às vezes, é mais difícil do que receber a notícia para você mesmo. Os desafios são grandes, os tratamentos são poucos, e eu fui muito acolhida na associação, por esse motivo eu aceitei o convite de aceitar esse desafio e retribuir para a sociedade o que eu recebi dessa associação. Que bacana, a gente vai aproveitar, recebemos algumas perguntas aqui, e a gente quer compartilhar contigo para trazer esclarecimentos sobre o diagnóstico, sobre esse contexto das doenças raras. E a primeira pergunta que lançaram aqui para nós, Bárbara, é o seguinte: o que a motivou a assumir a presidência da associação e a se engajar tão profundamente na luta pela inclusão de tratamento sobre a amiloidose hereditária? No meu caso, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico, a gente fica sem norte, né? É uma doença rara. E eu descobri a associação no Google, pesquisando sobre a doença, e eu fui muito acolhida. Por esse motivo, eu tive essa necessidade de retribuir para a sociedade. Eu recebi o convite. Geralmente, na associação, a gente tem mandatos de 3 anos, e a presidente, que foi, então, anterior, que foi minha presidente por 3 anos, ela me pediu para candidatar para assumir o cargo. Eu diria que é uma troca de cadeiras entre nós. E eu tive essa necessidade para retribuir para futuros portadores, pacientes, todo o acolhimento que eu recebi diante do diagnóstico da minha mãe. Por isso que eu aceitei o desafio. E aproveitando esse embalo, eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios pessoais que enfrentou durante essa jornada na associação, especialmente com a doença presente em sua família. Pessoais, dentro da associação, eu acho que foi a notícia de que a doença era genética, de que eu poderia ser portadora também. Eu falo muito do meu caso, mas é porque acontece com todos os outros portadores também. Eu sou mãe, eu tive um receio muito grande da minha filha poder ser portadora também, caso eu fosse, né? E a gente teve essa lembrança dos entes que já não estavam mais aqui. Eu olhava para minha mãe e pensava que a mesma coisa que eles viveram, a gente ia passar por aquilo também. Eu acho que dentro da minha trajetória pessoal, particularmente, o mais desafiador foi isso. Realmente, a gente, quando recebe um diagnóstico, mexe nas nossas estruturas, né? Lembrando de quando recebi o diagnóstico do meu filho, vem aquela sensação de luto, mas depois a gente tem que se acordar e partir para a luta. E é por isso que a gente corre atrás para poder também ajudar todos aqueles que possivelmente vão entrar na nossa vida, né? Mas eu queria perguntar para você se você pode compartilhar algum momento ou experiência que tenha sido particularmente desafiador, inspirador em sua trajetória como a presidente da associação. Eu penso que o mais desafiador foram as tentativas frustradas de incorporação de medicamento. A gente, estando diante de uma doença rara e buscando ajuda e não tendo um medicamento adequado, eu acho que a maior frustração, eu presenciei a tentativa de incorporação de alguns medicamentos que não conseguimos que eles fossem incorporados, o que atrasava muito o tratamento do paciente. É uma doença que ela é progressiva, então, sem o tratamento, a pessoa piora muito, muito rápido. E eu acho que essa foi a parte que eu senti mais frustrada dentro da associação. E, na verdade, o mais inspirador foi, principalmente agora, recentemente, que a gente conseguiu mobilizar a sociedade para incorporar um medicamento muito importante para os portadores. Já que a gente está falando em questão de mobilização, de trazer a sociedade para dentro do contexto dos pacientes das doenças raras,
Tem uma pergunta aqui que está trazendo justamente isso, né? Falando sobre a recente consulta pública, na questão da inclusão do medicamento enaltecendo, né? No SUS, que para as pessoas da associação ou para os pacientes com esse diagnóstico vai ser um passo super importante. E aí eu pergunto, quais são suas expectativas e estratégias para garantir que esse tratamento crucial seja disponibilizado para os pacientes do Brasil? Nós estamos muito confiantes. A Bipar trabalha com grupos regionais e a gente está mobilizando bastante os portadores sobre a importância de uma contribuição pública, da resposta que é dada. A pessoa tem que ter muita propriedade para responder à necessidade da inclusão desse medicamento. E a gente tem feito uma campanha pesada nas nossas redes sociais, nos grupos regionais, e a expectativa é grande, é muito importante esse medicamento para a nossa comunidade de portadores de amiloidose hereditária. Hoje a gente tem alguns portadores e colegas que fazem uso desse medicamento através de estudos clínicos. E, de fato, esse medicamento tem se mostrado muito importante para a vida desses pacientes. Então, nós estamos muito confiantes, mobilizando muito as nossas redes sociais e sugerindo, orientando que os pacientes tenham uma resposta bem com propriedade sobre a necessidade dessa incorporação. Aproveitando esse embalo da divulgação, divulgue para a gente as redes sociais da associação, para que as pessoas que estão assistindo ou nos ouvindo através do Spotify possam encontrar caminhos e direcionamentos a respeito do diagnóstico. Temos pode procurar em abipar.org.br, esse é o nosso site. Dentro do nosso site, vocês podem ser direcionados para Facebook ou Instagram, que nós também temos as páginas disponíveis para os portadores. Que bacana. Todos os portadores cadastrados na Bipar, eles são direcionados para grupos regionais de WhatsApp também, grupos de suporte regionais por estados. Que bacana que vocês têm esse suporte, né? Que as pessoas possam ser direcionadas, porque a gente sabe o quão isso aí faz a diferença, né? Quando a gente descobre os diagnósticos, que a gente se sente sozinho, que a gente acha que está fora do contexto, mas a gente vai encontrando famílias, a gente vai encontrando pessoas que vivem a mesma realidade, e aí vai nos ajudando a vencer e a romper com algumas coisas que é o próprio diagnóstico nos traz, né? Alguns desafios. E aí eu queria aproveitar também esse momento, né? Um dos grandes desafios, uma das grandes dificuldades que nós temos no mundo dos diagnósticos raros é justamente a burocracia ao acesso aos tratamentos. Tem locais que a gente realmente encontra muita dificuldade também pelo próprio sistema, mas eu quero perguntar a ti, Bárbara, quais são as medidas que a associação está tomando para facilitar o processo de acesso aos medicamentos aos pacientes? Nós já vimos, a gente já percebeu que um dos maiores desafios são o custo elevado, né, desses medicamentos, que impossibilita muito essa incorporação. E a gente atua como uma ponte entre os laboratórios, entre o governo, para tentar fazer essa incorporação e com os pacientes também, para que isso seja incorporado de uma forma mais rápida, para que esse medicamento chegue mais rápido nas mãos do paciente, né? Então, o nosso trabalho é ser esse elo entre os laboratórios, os médicos e o governo. A gente está constantemente viajando, reuniões com os laboratórios, muitos, graças a Deus, temos muitos médicos parceiros que nos orientam também, e conseguimos, através de muita campanha, a incorporação de um medicamento recentemente, agora vamos fazer o mesmo procedimento, esse mesmo trabalho incansável para conseguir incorporar mais um medicamento na amiloidose. É importante ter uma gama grande de medicamentos e o médico escolher qual que é o melhor para aquele paciente, né? Hoje a gente fica restrito a um medicamento. Agora conseguimos o segundo, que ainda pode demorar 2 anos para chegar na mão do paciente. E para a questão neurológica, nós precisamos demais que essa incorporação aconteça. É um trabalho de conscientização e muita mobilização.
a gente vem vivendo até um avanço na questão das doenças raras. A gente foi criado recentemente, que eu digo recentemente porque é questão de poucos anos, os centros de referências que tratam os pacientes, né, os novos centros de referência. E aí eu pergunto para você, quais são os benefícios diretos para os pacientes e como isso tem melhorado o atendimento e tratamento na amiloidose hereditária? Lindenberg, esse é uma pergunta muito importante. A amiloidose é uma doença que afeta vários órgãos e tem toda essa questão de o paciente negar um diagnóstico. Então, o centro de referência, ele teria no mesmo lugar vários profissionais que atendam às demandas desse paciente. Então, isso é um ganho muito grande. A gente está querendo muito conseguir mais centros de referência. No caso da amiloidose, quase sempre a amiloidose hereditária associada à transretina, ela comete coração, o paciente precisa de um cardiologista, ela afeta a parte neurológica, o oftalmologista afeta a retina, e fora os outros profissionais que são muito importantes também. Precisa de um nutricionista, o paciente tem muito problema gastrointestinal, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional. O centro de referência, ele concentra todo esse tratamento em um lugar só. Então, eu acho que o paciente, hoje, o mais importante não é só para amiloidose. O centro de referência de doenças raras, a gente luta por defender o paciente com amiloidose, mas os centros de referências, eles são muito importantes na vida desse paciente, justamente por concentrar todos esses profissionais em um lugar só. Trabalhando essa questão também junto à questão do centro de referências, como também trabalhar diretamente com as famílias, o papel da associação em quais são os planos, tanto atuais como os planos futuros, para incorporar, para trabalhar, para movimentar a associação junto às famílias e à própria sociedade. Eu acho que a gente trabalha muito com o passado, até mesmo para alcançar um futuro melhor. Eu vejo, meu avô faleceu há 40 anos atrás sem diagnóstico. A gente sabe que ele tinha amiloidose, porque a minha mãe tem amiloidose e os sintomas são os mesmos. Não só meu avô, como outros tios também que faleceram. Então, assim, a gente vê um futuro muito promissor. Eu estive agora em um encontro em Rochester, em Minnesota, nos Estados Unidos, que é o maior encontro sobre amiloidose, e voltei muito feliz com o tanto de tratamento, o tanto de tecnologia nova chegando. O nosso trabalho é mobilizar, trabalhamos com vários médicos que tiveram nesse encontro também, que vão trazer estudos clínicos aqui para o Brasil. E o futuro para a amiloidose é muito promissor. A gente vê hoje um cenário difícil. Eu convivo com uma portadora, eu sou cuidadora de uma portadora de 80 anos de idade, e dentro da nossa comunidade são muitos casos similares. E então, assim, eu sinto que é uma missão. A gente não consegue abandonar a causa. E assim, o não nós já temos, a gente corre atrás do sim. Nós corremos atrás de incorporação, de novas tecnologias, e existe muita luz no fim do túnel com o paciente. Diante do que a gente tem conversado e proposto aqui, tem algo que a gente tem que destacar, ou para quem está aqui nos acompanhando, algum paciente, algum familiar, ou até mesmo as pessoas da sociedade que conhecem, tem algo a mais a ser destacado diante do que conversamos ou que não perguntamos, que você faz questão de trazer para nós? Então, baseado em pesquisas, nós descobrimos um número estimado de 5.000 portadores no Brasil de amiloidose hereditária, dos quais possivelmente apenas 1.500 têm o diagnóstico, corresponde a 30%. É uma doença que
No ano passado, a gente fez uma campanha grande de conscientização dos sintomas, porque tem muita gente que é portador de amiloidose e tem um diagnóstico errado ou não sabe que é o que ele tem, né? Então, prestar atenção nos sintomas, essa parte neurológica é sempre muito constante no dia a dia de um portador. Perguntar ao seu médico, ter esse nome, essa doença veio de Portugal, a mutação mais comum aqui no Brasil, então é muita gente. E o nosso trabalho é para que as pessoas façam um teste, que tenham um diagnóstico, e nós estamos correndo atrás de tratamento para todos esses portadores. Bárbara, de antemão, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa Conexões Raras e também por nos oferecer uma visão tão completa e inspiradora sobre a luta contra a amiloidose hereditária. Agora, a gente gostaria de deixar com você, né, convidar você a fazer suas considerações finais, né, declarar, falar, mostrar para esse nosso público aquilo que se faz importante, aquilo que se faz necessário. Então, a palavra final é contigo, lança aí sobre nós as tuas considerações finais, embora o nosso tempo passe muito rápido, mas é necessário porque faz toda a diferença, tudo aquilo que você vem ministrar às nossas vidas. Eu agradeço muito vocês terem dado essa oportunidade da gente trazer voz para habitar. Nós trabalhamos incansavelmente para apoiar as famílias afetadas pela amiloidose hereditária, organizamos eventos constantes, fornecemos informações, lutamos para as vozes dos pacientes sejam ouvidas. A nossa luta é constante, não para. E em nome da Bipar, de todas as famílias afetadas por essa condição, eu agradeço muito a atenção e eu espero que a gente tenha um futuro que tenhamos tratamento para amiloidose, que esse tratamento seja acessível a todos que necessitam. A luta é difícil, mas juntos podemos fazer a diferença. Eu agradeço muito a atenção de vocês. A gente só tem a agradecer, né, a todos vocês que estão nos acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, a você que nos ajuda a compartilhar conhecimento, a você que nos ajuda a divulgar cada vez mais a causa rara, a causa dos diagnósticos raros, porque quanto mais divulgamos, mais qualidade de vida nós trazemos, porque o diagnóstico precoce para nós é essencial. Mas um agradecimento todo especial à Bárbara Coelho por sua presença e contribuição, por essas contribuições valiosas que ela lançou sobre nós. Agora eu quero te convidar a todos vocês continuar aí, permanecer conosco, pois vamos ensinar como participar de uma consulta pública sobre a inclusão de mais um medicamento no SUS. A sua participação é crucial para garantir que tratamentos importantes estejam disponíveis para o paciente. E aí eu estou aqui para te ensinar o passo a passo de como preencher a consulta pública. Agora eu convido você a permanecer conosco, pois nós vamos ensinar como participar da consulta pública sobre a inclusão de um medicamento no Sistema Único de Saúde. A sua participação é crucial para garantir que tratamentos importantes estejam disponíveis para os pacientes. E aí, o que é que nós vamos fazer? Você vai procurar um link que vai estar nas nossas redes sociais, ou no Instagram, ou na descrição desse vídeo, e aí vai te levar direto para a consulta pública. Vale salientar que, antes de você entrar na consulta pública, você vai ter que estar logado no site gov.br, porque essa consulta é conectada aos sites do governo. Então, conecta no gov.br, clica nesse link da descrição, ou aqui no YouTube, ou lá nas nossas outras redes sociais, que tem publicações que tem demonstrando qual é o link, fala isso, ou você pode digitar no Google mesmo, consulta pública Conitec, sobre a incorporação do Inotacena. Então, a gente vai lá, vou te ensinar aqui o passo a passo. Olha o que é que diz. A gente abriu o site eu já estou logado no gov.br, e agora estou aqui na consulta pública. Como eu disse para vocês, está aí a descrição, consulta pública Conitec, número 24/2024, que é justamente para a incorporação dessa medicação ao tratamento da questão da amiloidose hereditária. Depois de você ler todas as explicações, vai falar direitinho, você vai preenchendo, porque tudo é você preenche de uma forma bem fácil, né? Data de nascimento, você preenche a sua data de nascimento, coloca aqui da maneira bem simples, você coloca a sua data dessa questão,
E aí, olha o que acontece. Você vai dizer a região que você vai estar presente, eu, no meu caso aqui, é Nordeste, o estado qual participa, no meu caso é Ceará, e aí a gente vai digitando. O município, eu vou colocar aqui a minha cidade, certo? Você coloca a sua, e aí começam algumas perguntas que são fáceis de responder. Diz assim, deseja contribuir como? Aí você pode contribuir através da sociedade civil, porque você é interessado, porque você é paciente, você tem um familiar. Aí você escolhe qual a que mais se encaixa dentro da sua realidade. Eu vou colocar aqui como uma sociedade civil. No caso, a sexta pergunta, caso esteja contribuindo como representante de pessoa jurídica, informe. Só que no caso aqui não há necessidade, é só se você quiser realmente colocar como uma pessoa jurídica. E aí a gente vai para a identidade de gênero. Está aqui, você escolhe a sua identidade, eu vou colocar aqui a minha, mas você coloca a sua da forma como você aí se autodeclara. Então, a autodeclaração também de cor, estou colocando a minha, você coloca a sua, coisa bem simples mesmo, muito fácil de preencher, e algo tão fácil, mas vai fazer uma diferença tão grande na vida desses pacientes. E aí, aqui a pergunta nona, como você ficou sabendo da consulta pública? Eu fiquei sabendo através das redes sociais, mas você pode destacar aí como você sabe. E já estamos quase no final aqui, ó. Vou preencher mais uma pergunta. Você já deve ter alguma experiência com os medicamentos ou avaliação. Eu não sou paciente, então vou colocar que eu não tive contato direto. E aqui vou preencher só essas últimas perguntas, cada um especificando, né? Com quais medicamentos, produtos ou procedimentos em avaliação você já teve experiência. Eu vou colocar aqui nenhuma experiência, mas você coloca a sua experiência, né? Você coloca aquilo que você tem vivido. Eu não tive nenhuma experiência, então por isso que eu não vou colocar. Quais os resultados positivos e facilidades você percebeu com a experiência? Eu não tive experiência, vou narrar novamente. Quais os resultados negativos? Vale salientar que essas perguntas, essas últimas perguntas, que você vai responder se você teve experiência. Mas não é porque você não teve experiência que você não vai deixar de responder e deixar de contribuir, que como eu estou fazendo aqui o meu papel, né? Você já teve alguma experiência com outro medicamento, produtos ou procedimento para essa doença? Também não. Mas se você tem, você coloca. Com quais outros medicamentos? Eu vou colocar a mesma pergunta, as mesmas respostas, justamente porque eu não tive experiência nenhuma. Mas você só faz destacar e colocar aquilo que você tem experiência, aquilo que você conviveu, né? Qual a sua opinião sobre a incorporação do medicamento no produto ou o procedimento de avaliação? Eu vou botar aqui, ó. Eu acho que deve ser incorporado no SUS. Isso faz toda a diferença. Comente sua opinião. Aí você escreve da forma como você quer. Eu vou colocar aqui a incorporação é essencial para todo paciente e bem com seus familiares. Pronto. Essa é a minha opinião. Mas você coloca a sua. Tá ok? Então, deseja realizar alguma contribuição técnica sobre as evidências clínicas? Como eu não tenho como enviar, eu vou escrever não, mas você pode destacar o que você quer. Deseja realizar alguma contribuição técnica relacionada? Também não, porque eu estou contribuindo, né? E aí, no final, aqui, você tem aqui alguma coisa, diz o seguinte na questão 22, caso você tenha algum documento para anexar, aí aqui geralmente a pacientes, aqueles familiares que contribuem, que ajudam. Eu, particularmente, não tenho, né, nenhum anexado, mas eu posso aqui, ele pede para acrescentar. Caso não, você só faz colocar aqui que não enviou nenhum anexo e envia sua opinião. Eu deixei de fazer aqui uma, né? Vou botar aqui, não sou pessoa jurídica. Não sou pessoa jurídica. Vai para o final e eu vou enviar. Foi todo preenchido, você envia, pronto, já contribuí, já fiz o meu papel, já lancei aqui e você pode nos ajudar fazendo isso também. Você pode contribuir para que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam viver e ter um tratamento adequado no SUS. Então, você possa contribuir fazendo esse papel, ajudando famílias, ajudando pessoas a ter a incorporação desse medicamento.
E agora sim, nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG Brasil, os nossos agradecimentos aos apoiadores sociais desse projeto, que é a Takeda, a Alnylam, a PTC Terapêuticas e a FEDAM. Não se esqueça de acessar os episódios anteriores sobre esse diagnóstico, né, a amiloidose hereditária, no nosso canal do YouTube. E você compartilha, curte, se inscreve, dá a tua contribuição para que juntos nós possamos fazer com que esse mundo dos diagnósticos raros possa ser cada vez mais conhecido e assim trazer qualidade de vida aos pacientes. Continue conectados e informados conosco. E quem sabe aí, na próxima vez eu vou estar entrevistando você, você vai estar aqui junto comigo. Então, até a próxima, um grande abraço para você e até o outro episódio, até o próximo episódio do nosso Conexões Raras.